O calor exagerado sufoca, porém o frio machuca e consome a mente. Hoje vamos explorar a tática psicológica mais forte e incompreendida de todas. Utilize a distância emocional e observe como ele se desespera pela sua atenção. Analisado sob a perspectiva de Carl Jung. Você aprendeu que para ser amada precisa entregar tudo, mas a psique masculina funciona de maneira contrária. Ele só dá valor àquilo que sente estar escapando de suas mãos. Nos próximos minutos, vou te entregar o manual para desligar sua necessidade e acender o pânico dele de te perder. Não é sobre ser cruel, é sobre retomar seu trono. Se você tem coragem de parar de correr atrás para se transformar no vazio que ele precisa preencher desesperadamente, fique até o último segundo, porque depois que você ativar esse interruptor, a dinâmica de poder vai mudar para sempre. E se ainda não me conhece, sou Gabriel, seu psicólogo e filósofo preferido. E neste canal, compartilhamos de forma prática e aplicável a psicologia poderosa do nosso querido Carl Jung. Então te convido a curtir e se inscrever agora mesmo para não perder o que vem por aí. Chave 1. O que é a distância emocional que o desestabiliza e por que não se parece em nada com ignorar? Vou começar corrigindo uma confusão que destruiu muitas mulheres sem que percebessem. A distância emocional que gera impacto não é parar de amar, não é punir, não é sumir e não é se fazer de forte. Isso só cria tensão superficial e desmorona rápido. A distância que realmente o desestabiliza acontece em outro nível. Não se percebe primeiro no que você faz, se sente primeiro no que você já não entrega automaticamente. E para que isso fique claro, deixe-me levar você a uma história real, ilustrativa, que resume exatamente este ponto. Fabiola tem 48 anos. Chegou na consulta esgotada, não porque a relação fosse caótica, mas porque era emocionalmente desigual. Ela estava sempre disponível, sempre compreensiva, sempre sustentando. Não reclamava de forma explosiva. Pelo contrário, justificava, entendia, se adaptava. Acreditava que isso era amor maduro, mas algo a estava esvaziando. Ela dizia uma frase importante: eu não corro atrás dele, mas sempre estou presente. E aí estava o problema. Porque a distância emocional que desestabiliza não começa quando você vai embora. Começa quando você continua ali, mas de outro lugar interno. Fabiola não precisava ir embora, precisava parar de sustentar emocionalmente o que não era dela sustentar. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. O erro comum: confundir distância com ausência. Muitas mulheres acreditam que para gerar impacto precisam fazer algo visível, responder menos, se mostrar distantes, agir indiferentes. Isso é atuação. E a atuação se nota e se desgasta. A distância emocional real não se atua, se constrói a partir de uma decisão interna muito concreta. Já não vou regular emocionalmente alguém que não se regula sozinho. Fabiola não parou de responder mensagens, não mudou seu tom de voz, não fez cenas. O que mudou foi sua energia de sustentação. Antes, se ele estava confuso, ela esclarecia. Se ele estava distante, ela compensava. Se ele estava inseguro, ela tranquilizava. Isso não é amor, isso é maternagem emocional inconsciente. E aqui vem o primeiro ponto prático que você precisa integrar. Como começar a aplicar esta distância emocional? De verdade, não se trata de ficar calada, se trata de não completar emocionalmente o outro. Em termos simples, se ele chega com ambiguidade, então você não traduz. Se ele chega com dúvidas, então você não esclarece. Se ele chega com confusão, então você não organiza. Se ele chega com distância, então você não compensa. Isso é o que Fabiola começou a fazer. No começo, não se sentiu poderosa, se sentiu desconfortável, porque quando você deixa de sustentar, aparece o vazio, e o vazio incomoda primeiro você, depois o outro.
Ela me disse algo muito revelador. É estranho. Não faço nada diferente, mas já não me nasce explicar. Aí começou tudo, o que se quebra nele sem que você faça nada externo. Quando uma mulher deixa de sustentar emocionalmente, a mente do homem entra em alerta, mas não de forma dramática. Não é pânico imediato, é algo mais profundo. Ele perde uma certeza interna. Antes ele sabia, sem pensar, que ela estava ali emocionalmente. Agora já não sente igual. Não sabe o que mudou, não sabe quando aconteceu, só sente que já não tem o mesmo acesso. E isso é fundamental. Os homens não reagem tanto ao que uma mulher diz, reagem à perda de acesso emocional. Fabiola começou a notar pequenas mudanças. Ele perguntava mais, ele explicava mais, ele buscava confirmação onde antes não fazia. Ele se mostrava inquieto, sem razão clara. Ela não fez nada para provocar isso, só deixou de amortecer o desconforto dele. Segundo, como aprender a tolerar o silêncio interno, não o externo. Cuidado com isso, porque aqui muitas falham. Não falo de fazer silêncio como estratégia, falo de não preencher os espaços emocionais desconfortáveis. Quando ele dizia algo ambíguo, antes ela corrigia, agora simplesmente deixava ali. Não com frieza hostil, com neutralidade centrada. E aqui vem uma frase que você precisa gravar. Não responder a partir da urgência emocional é frieza consciente. Isso é o que o desestabiliza, porque ele estava acostumado a uma mulher que regulava o vínculo. Agora se encontra com uma mulher que se regula a si mesma. O mais importante, isso não se faz para manipular. Se você faz isso para obter reação, se nota e perde efeito. Isso funciona quando nasce de uma decisão interna real. Minha energia não está para sustentar o que não é recíproco. Fabiola não buscava que ele mudasse, buscava recuperar a si mesma. E essa é a paradoxo brutal. Quando você deixa de se focar no efeito, o efeito ocorre. Sinal claro de que você está fazendo certo. Vou te dar um indicador muito concreto para que não duvide. Se começar a sentir mais calma interna, se já não tem a urgência de esclarecer tudo, se nota que ele está mais atento, mas você menos ansiosa, vai bem, porque a distância emocional real não te endurece, te centraliza. E uma mulher centrada muda completamente a dinâmica. Chave 2. O gesto interno que corta o suprimento emocional que ele dava como certo. Se a chave 1 foi deixar de sustentá-lo emocionalmente, esta segunda chave é ainda mais delicada e mais poderosa, porque aqui você não muda condutas visíveis, aqui você muda o lugar interno de onde entrega sua energia. E essa mudança, ainda que não se anuncie, se sente como uma perda real para ele. Para explicar bem, preciso te levar à história de Viviana. 51 anos. Viviana não era uma mulher fraca, era funcional, trabalhadora, afetuosa e presente. Não perseguia, não reclamava em excesso, não fazia dramas. De fora, qualquer um teria dito, ela está bem. Mas por dentro, Viviana vivia com uma tensão constante. A necessidade silenciosa de se sentir escolhida. Não pedia, não exigia, mas esperava. E essa espera é o suprimento emocional mais potente que existe, o suprimento emocional que ele dava como certo. Aqui você tem que escutar isso com atenção, porque quase ninguém entende. Um homem pode perder atenção, perder desejo momentâneo, até perder presença, mas enquanto sentir que emocionalmente continua sendo importante para você, não se move. Viviana sempre estava emocionalmente disponível, não fisicamente o tempo todo, não em mensagens constantes, mas em algo mais profundo. Ele sabia que se aparecesse ela estava. Ele sabia que se duvidasse ela entendia. Ele sabia que se afastasse um pouco, ela continuava ali emocionalmente. Isso cria uma falsa segurança, não uma segurança saudável, uma segurança de acesso. E esse acesso é o suprimento emocional. Viviana me disse uma frase-chave na consulta. Eu não faço nada especial, só estou. Exato. Esse só estou era todo o gesto interno que muda a dinâmica.
A transformação não começou quando Viviana falou. Começou quando deixou de esperar internamente, não quando deixou de querer, não quando se tornou fria, quando deixou de estar pendente emocionalmente do resultado. E aqui vem o como, com precisão. Viviana fez um movimento interno muito concreto. Deixou de se antecipar emocionalmente a ele. Antes, sem se dar conta, pensava como ele se sentiria. Ajustava sua energia para não incomodá-lo. Regulava seu tom para não perder conexão, se preparava emocionalmente caso ele se afastasse. Isso é suprimento. O gesto foi este. Não vou antecipar emocionalmente alguém que não está me antecipando. Não disse, não anunciou, decidiu, e isso muda tudo. O que significa cortar o suprimento emocional de verdade? Não significa se tornar indiferente, significa deixar de entregar importância emocional automática. Na prática, aconteceu isto. Viviana começou a responder a partir do seu estado, não do dele. Se estava tranquila, respondia tranquila. Se estava ocupada, não forçava disponibilidade. Se algo gerava desconforto, não suavizava, mas o mais importante, deixou de esperar que ele confirmasse algo para se sentir bem. Esse é o corte real do suprimento, porque enquanto uma mulher espera internamente, o homem sente que tem tempo. Quando essa espera desaparece, o tempo psicológico acaba. A reação que não é imediata, mas é inevitável. Aqui quero ser muito clara. Isso não provoca uma reação instantânea, tipo filme. Provoca algo mais profundo, desorientação interna. Viviana começou a notar mudanças sutis. Ele perguntava, você está bem? Sem razão aparente. Ele buscava conversa quando antes não. Ele parecia mais atento aos estados dela. Ele tentava voltar a conectar sem saber por quê. E aqui vem o mais importante. Viviana não mudou sua atitude para provocar isso. Mudou seu lugar interno. O suprimento emocional não se corta com ações. Se corta quando você deixa de estar disponível como refúgio emocional. O erro que quase todas cometem e arruína esta chave. Muitas mulheres tentam fazer isso a partir do orgulho ou da ferida. Se dizem, agora sim vou me escolher. Agora sim vai ver o que perdeu. Isso não funciona porque o suprimento emocional não se corta com raiva, se corta com desapego interno real. Viviana teve que atravessar um desconforto forte, o vazio, porque quando você deixa de antecipar emocionalmente o outro, fica com você mesma, e isso dá medo no começo. Ela me disse, por momentos sinto que não me importa tanto, e isso me assusta. Isso não é frieza, isso é desapego saudável nascendo. Como saber se está aplicando esta chave corretamente? Te deixo sinais claros, práticos, para que não duvide. Já não revisa mentalmente o que disse. Já não precisa confirmar se está tudo bem. Já não ajusta sua energia para sustentar o clima. Sente mais espaço interno, ainda que às vezes incomode. Isso é cortar o suprimento emocional. E aqui vem a frase mais importante desta chave. Quando uma mulher deixa de esperar, o homem começa a sentir, não porque ela vai embora, mas porque ele perde o lugar privilegiado que dava como certo. Viviana não se tornou inacessível, se tornou não antecipável emocionalmente, e isso muda completamente o equilíbrio. Esta chave é a que realmente desespera sem ruído, a que não se nota fora, mas se sente dentro. Na chave 3, vamos ir ainda mais fundo. O que ocorre quando você deixa de sustentar emocionalmente o que ele deveria sustentar por si mesmo? E como esse vazio ativa o ego dele de uma forma que não pode ignorar? Aí é onde muitas mulheres se traem sem perceber, e aí é onde você já não vai falhar. Chave 3. O ponto exato onde a mente dele entra em desordem e começa a pensar em você mais. Ei, tudo bem? Vou fazer uma pequena pausa para te fazer um pedido. Talvez você já veja esses vídeos há tempo e ainda não se inscreveu. Não tem problema, de verdade. Mas se este conteúdo te agrega, se te acompanha em seus momentos importantes, se inscrever agora mesmo com esse botãozinho vermelho do YouTube é a melhor forma de me dizer, quero mais disso. E acredite, isso faz toda a diferença.
Obrigado por estar aqui. E agora sim, voltamos à mensagem poderosa que te espera. Há um momento muito específico e quase invisível, no qual a mente de um homem perde estabilidade com você. Não é quando você vai embora, não é quando você esfria, não é quando desaparece, é quando deixa de sustentar o equilíbrio emocional que ele dava como certo. Esse é o ponto exato onde a mente dele começa a girar. Voltemos a Eliana, porque aqui está o detalhe fino que muda tudo. Eliana não mudou sua conduta externa de forma drástica. Continuava sendo educada, continuava sendo coerente, continuava sendo presente quando estava presente, mas houve algo que se moveu dentro. Antes, Eliana fazia algo que muitas mulheres fazem sem perceber. Fechava os processos emocionais pelos dois. Se uma conversa ficava estranha, ela arrumava. Se ele se mostrava distante, ela compensava. Se havia ambiguidade, ela esclarecia. Se algo ficava no ar, ela trazia para a terra. Isso gera paz, mas gera uma paz que não é sua, é dele. A desordem mental começa quando você deixa de organizar a experiência para ele. Aqui está o como real. A desordem não aparece porque você faz menos. Aparece porque deixa de completar o que ele não completa. E isso se traduz em micromovimentos internos muito concretos. Te trago na prática. 1. Deixa de se antecipar emocionalmente. Antes, intuía como ele ia reagir. Ajustava seu tom, suavizava palavras, preparava o terreno. Agora diz o que é verdadeiro em você, sem calcular como vai cair, sem ajustar para que ele fique confortável. Não é brusca, é não antecipatória, e isso desarma a previsão dele. 2. Deixa de traduzir o que sente. Este ponto é fundamental. Antes estou assim porque o que acontece é que não é nada, só agora. Se não tem clareza, não explica. Não porque queira confundir, mas porque já não se trai inventando clareza para tranquilizar. Isso deixa um vazio interpretativo e o vazio é combustível mental. 3. Deixa de fechar ciclos conversacionais. Isso é sutil, mas devastador. Antes, cada interação terminava com uma sensação de está tudo bem. Agora, algumas conversas terminam onde terminam. Não as prolonga, não as arredonda, não as arruma depois. Não é frieza, é respeito pelo processo. E esse processo agora já não depende de você. 4. Deixa de regular a ansiedade dele. Este ponto muda completamente a dinâmica quando ele se inquieta. Não corre para tranquilizar, não explica demais, não reafirma o vínculo automaticamente, não o ignora, simplesmente não age como calmante emocional. E aqui a mente dele entra em loop. O que ocorre exatamente na psique dele nesse momento? Desde a psicologia profunda, o que acontece é isto: se rompe a ilusão de controle emocional. Se perde a leitura previsível do vínculo. Aparece uma microferida narcisista. Já não sei onde estou parado. Isso gera pensamento recorrente, não porque te estranha ainda, mas porque não consegue se localizar. A mente odeia não saber seu lugar, e quando não pode saber fora, começa a revisar dentro. Aí começa a pensar em você mais. O erro que mata esta chave e porque quase todas cometem. Quando nota a desordem nele, aparece a culpa. Sinto ele inquieto. Talvez devesse dizer algo. Não quero que pense mal. E então faz o pior. Devolve a ordem, explica, esclarece, contém e tudo volta ao equilíbrio. Mas às suas custas. Eliana esteve aí. O que a sustentou foi entender algo muito importante. Não é responsável pela estabilidade emocional de um adulto. Quando entendeu isso, deixou de intervir. Como sustentar este ponto sem se tornar distante nem jogar jogos? Aqui vai a parte mais prática de todas. Não se trata de fazer coisas novas. Se trata de deixar de fazer o que já não te corresponde. Cada vez que sentir o impulso de esclarecer, explicar, suavizar, tranquilizar, faça uma só pergunta interna. Isso nasce da minha verdade ou do meu medo de perder o vínculo? Se nasce do medo, não faça. Respire, fique com você.
Sustente o silêncio interno, não o externo, e deixe que a mente dele faça o que tem que fazer. Pensar. O sinal claro de que a desordem já está ativa. Vai notar assim. Ele lembra detalhes que você já esqueceu. Ele inicia contato sem motivo claro. Ele parece inquieto, mesmo quando você está tranquila. Você já não está pendente e isso o desestabiliza. Esse é o ponto exato onde o poder muda de mãos, porque agora você está centrada e ele está buscando seu lugar. E quando isso ocorre, já não te vive como um ponto seguro, começa a se viver a si mesmo inseguro frente a você. Na chave 4, vamos entrar em algo ainda mais delicado. Como seguir presente sem voltar a ocupar o papel que o costumava tranquilizar. Aí é onde muitas mulheres retrocedem e você não vai fazer. Chave 4. Como seguir presente sem voltar a ocupar o papel que o tranquilizava. Esta é a fronteira invisível onde quase todas caem. Não porque não entendam a teoria, mas porque emocionalmente dói soltar este lugar, porque temos que dizer sem rodeios. O papel que o tranquilizava te dava identidade, te fazia sentir importante, necessária, escolhida. E soltar isso se sente no começo como perder poder, quando na realidade é recuperá-lo. Aqui entra Angelina. Angelina não era uma mulher dependente nem intensa. Era estável, empática, inteligente emocionalmente e justamente por isso, sem notar, se converteu no centro regulador do vínculo. Quando ele estava bem, ela acompanhava. Quando ele estava mal, ela sustentava. Quando ele duvidava, ela afirmava. Quando ele se fechava, ela abria. O vínculo funcionava. Havia comunicação, havia proximidade, mas havia algo torto na base. A estabilidade emocional dependia dela, e isso, ainda que soe contraditório, apaga o desejo inconsciente. O erro mais comum, confundir presença com contenção. Angelina fez o que muitas fazem quando começam a mudar. Se disse, vou seguir presente, mas com mais amor próprio. E esse foi o problema, porque continuou estando, mas a partir do mesmo papel. Continuava escutando igual, continuava contendo igual, continuava acalmando igual, só que agora fazia com limites internos. E a mente dele não percebeu nenhuma mudança real. Aqui vem uma verdade incômoda, mas libertadora. Não é o que você faz, é de onde faz. Pode estar presente e ainda assim continuar ocupando o lugar que evita que ele se responsabilize. O ponto exato onde se rompe o padrão. A mudança real ocorreu quando Angelina entendeu isto. Não tinha que ir embora, não tinha que se endurecer, não tinha que desaparecer, tinha que deixar de assumir uma função que não lhe correspondia. E isso se aplica assim no cotidiano. 1. Segue presente, mas não traduz as emoções dele. Antes, com certeza está assim pelo trabalho. Te noto estranho, mas entendo. Agora escuta sem interpretar por ele. Não completa o processo interno dele. Se não entende o que sente, não o ajuda a entender. Isso gera desconforto, e o desconforto é crescimento. 2. Segue disponível, mas não disponível para tudo. Antes, se ele estava inquieto, você reorganizava sua energia. Agora, se ele está inquieto, você continua no seu eixo. Não se desconecta, mas também não se adapta. Sua calma deixa de ser resposta. Se torna posição. 3. Segue comunicando, mas sem amortecer. Angelina antes suavizava cada verdade para que não doesse. Agora diz o que é real para ela, sem enfeites, sem anestesia emocional, sem dramatismo. Isso muda completamente a dinâmica, porque já não fala para tranquilizar, fala para ser honesta. O que se ativa nele quando você não volta a ocupar esse papel? Aqui entra o profundo. Quando uma mulher deixa de tranquilizar emocionalmente um homem adulto, ocorre algo muito específico. Aparece uma sensação de perda de sustentação. Se ativa uma pergunta inconsciente. Quem me regula? Agora surge uma tensão interna que já não pode externalizar, e essa tensão não se resolve com você. Fica dentro dele. Isso é o que faz que comece a pensar em você mais, não porque a acalme,
mas porque já não faz. O momento de maior tentação e onde não deve ceder. Vai acontecer isto quase sempre. Ele vai buscar voltar ao equilíbrio anterior, não de forma consciente, não dizendo volte a ser como antes. Fará assim com tom vulnerável, com lembranças, com proximidade emocional súbita, com um tipo de preciso de você. E aqui está o erro mortal. Acreditar que colocar limites é rejeitar. Não colocar limites aqui é não ocupar o papel. Angelina aprendeu a responder diferente, não fria, não distante, simplesmente sem carregar. E isso se sente. Como se vê isto na prática real? Te digo sem rodeios. Segue escutando, mas não soluciona. Segue estando, mas não estabiliza. Segue falando, mas não tranquiliza. Segue sendo você, mas já não se dobra. Esse é o equilíbrio exato. E esse equilíbrio não se negocia, porque no momento em que volta a ocupar esse papel, todo o sistema volta ao lugar anterior e você volta a se perder. O sinal claro de que está fazendo certo não é que ele te diga algo, é isto. Você se sente mais leve. Já não sai esgotada das conversas. Sua energia não se desordena depois de vê-lo. Ele parece mais inquieto que você. Aí sabe que mudou, porque agora você está no seu centro e ele está se reposicionando frente a você. E quando uma mulher consegue isso sem se endurecer, sem manipular, sem jogos, se torna psicologicamente poderosa. Na chave 5 vamos ir ainda mais fundo, o momento exato em que a mente dele tenta recuperar controle e como sustentar seu centro quando ele começa a se reposicionar para não te perder. Aí é onde muitas voltam atrás. Chave 5. A reação inevitável. Por que começa a buscar sua atenção sem que você provoque? Aqui é onde tudo o anterior começa a dar fruto visível, mas também onde mais mulheres se confundem e perdem poder sem perceber. Vou dizer claro desde o início. Quando ele começa a buscar sua atenção sem que você provoque, não é um triunfo, é uma prova. Uma prova de se realmente mudou de lugar ou se só estava esperando que ele reagisse, porque o que ocorre dentro dele neste ponto não é romântico, nem bonito, nem consciente. É desestabilizador o que realmente se ativa na mente dele. Até agora a mente dele tinha uma estrutura clara. Você estava, você sustentava, você respondia, você amortecia. Nem sempre com palavras, muitas vezes só com presença emocional. Quando isso se corta, não bruscamente, mas de forma natural, a mente dele perde uma referência básica. E quando uma referência desaparece, o cérebro busca, não porque te ame mais, não porque te valorize de repente, mas porque não pode se localizar sem você como antes. Isso gera uma sensação interna muito específica, uma mistura de confusão, desconforto e necessidade de se revalidar, e aí aparece o impulso de buscar sua atenção. Aqui está o primeiro como que deve entender. Ele não busca sua atenção para reconectar com você. A busca para reparar sua própria sensação de perda de controle emocional. Por isso, se você responde a partir da emoção, o acalma. E se o acalma, anula o efeito. O como correto não é se retirar mais, é não voltar a ocupar o lugar que regulava a estabilidade emocional dele. Isso significa algo muito concreto na prática. Como responder sem devolver o controle? Antes, quando ele buscava contato, você respondia a partir da disponibilidade, da explicação, da validação ou da emoção compartilhada. Agora, a mudança real ocorre quando responde a partir da clareza, da calma e do seu próprio eixo. Exemplo interno, não literal. Antes, claro. Me diga, o que houve? Como está? Eu também pensei em você. Agora te leio. Isso parece pequeno, mas psicologicamente é enorme. Não há rejeição, não há frieza, não há provocação, mas também não há sustentação emocional gratuita. Segundo, como não recompensar a busca? Este ponto é vital e quase ninguém explica.
Quando ele começa a buscar sua atenção, a mente dele espera uma recompensa. Mais proximidade, mais abertura, mais emoção. Se você dá isso automaticamente, a mente dele aprende algo perigoso. Só tive que voltar a buscá-la para que tudo voltasse e aí se perde a mudança. O como correto é este. Responde com presença, mas não com entrega emocional imediata. Continua sendo amável, continua sendo você, mas não acelera a conexão só porque ele apareceu. Isso mantém viva a tensão interna que o obriga a se reposicionar, não a se acomodar. Terceiro, como sustentar sua energia, ainda que ele se aproxime. Aqui é onde muitas falham, porque quando ele volta a buscar, seu ego quer reagir, quer se sentir escolhida, importante, confirmada. E se não vê, sua energia muda, ainda que suas palavras não mudem. O verdadeiro trabalho interno aqui é este. Seu estado emocional não se eleva nem afunda segundo o que ele faz. Continua com suas rotinas, continua com seu foco, continua com seu centro. Não age indiferente, age estável, e essa estabilidade é profundamente desarmante para a mente dele. O que começa a acontecer nele quando faz isto bem? Aqui vem a parte que quase ninguém te explica. Quando ele não consegue recuperar o antigo lugar emocional com você, a mente dele entra em uma fase de avaliação interna, começa a se perguntar o que mudou, revisa suas ações passadas, compara como era antes e como é agora e começa a sentir uma leve insegurança. Não uma insegurança dramática, uma insegurança silenciosa. E essa insegurança é a semente do respeito, porque pela primeira vez você não é previsível emocionalmente, mas também não é inacessível. Quarto, como não justificar sua nova posição. Outro erro comum, quando ele começa a buscar atenção, a mulher sente a necessidade de explicar sua mudança. É que agora estou mais focada em mim. É que percebi algumas coisas, é que precisava de espaço. Isso o tranquiliza, e quando se tranquiliza, deixa de se transformar. O como correto é não explicar sua mudança, vivê-la. Sua coerência vale mais que qualquer argumento. Sinais claros de que esta chave está funcionando. Aqui não precisa intuição nem fé. Sabe por quê? Ele se torna mais atento sem saber por quê. Busca conversa sem um motivo claro. Se mostra mais presente, mas também mais cauteloso. E você já não sente ansiedade para responder. O maior sinal é interno. Já não se pergunta o que faço agora porque não sente urgência. O que nunca deve fazer neste ponto, nunca volte a perseguir, explicar, justificar, nem se reacomodar para sustentá-lo, porque este momento não é para convencê-lo de nada, é para confirmar seu novo lugar interno. A verdade profunda desta chave. Ele não começa a buscar sua atenção porque você a retirou. Começa a buscar porque já não a tem garantida. E você não está jogando de desaparecer, está deixando de se entregar sem estrutura. Isso é o que a mente dele não sabe manejar. Não porque seja fria, mas porque agora se escolhe sem anunciar. E quando uma mulher faz isso de verdade, a busca dele deixa de ser um jogo e se converte em uma reação inevitável. Chave 6. Como sustentar esta posição sem se tornar dura, fria, nem perder sua essência. Esta é a chave que decide se tudo o anterior se integra ou se quebra. Porque muitas mulheres conseguem chegar até aqui. Sentem a mudança nele, notam a reação, percebem que algo se reacomodou, e justo aí se traem sem perceber. Ou se endurecem, ou se tornam frias, ou se tornam distantes a partir do ressentimento. E isso não é poder, isso é uma couraça. Sustentar esta posição não significa se tornar inacessível, nem calculista, nem distante emocionalmente. Significa algo muito mais fino, deixar de abandonar seu centro para regular o mundo emocional de outro. A primeira coisa que deve entender e anotar se necessário, o desapego saudável não muda quem você é, muda de onde age. Se você era carinhosa, continua sendo. Se era empática, continua sendo. Se era sensível, não perde. A única coisa que desaparece é isto,
a urgência de ser compreendida, validada ou escolhida. E essa urgência era o que fazia se entregar demais, o erro que torna tudo rígido. Quando uma mulher sente poder pela primeira vez, costuma se confundir. Começa a controlar seu tom, a medir cada palavra, a tensionar sua energia, e isso se sente não nas palavras, na vibração. O homem não percebe segurança, percebe defesa. O como correto aqui é relaxar no seu próprio eixo, não sustentá-lo com esforço. Como se vê esta posição na prática diária? Aqui vamos ao como real, sem teoria. Quando ele aparece, não muda seus planos, não abandona seu ritmo, não se justifica, mas também não o castiga. Responde a partir da calma, não a partir do cálculo. Exemplo interno de energia, não literal. Antes, e se respondo pouco e se demoro e se interpreta mal. Agora respondo quando estou presente. Isso é sustentar sua posição. Como falar sem perder afeto? Este ponto é fundamental. Muitas mulheres acreditam que para não perder poder, devem se tornar secas. E não, o afeto não é entrega, o afeto é presença. Pode ser amável sem se explicar, pode ser próxima sem se superexpor, pode escutar sem carregar. Quando ele fala, você escuta, mas não processa por ele. Essa é a mudança invisível. Como agir quando ele tenta voltar ao de antes? Este é um dos momentos mais delicados. Ele pode brincar como antes, buscar cumplicidade emocional, tentar provocar nostalgia ou trazer lembranças compartilhadas. E aqui não se trata de cortar isso. Se trata de não se ancorar aí. Não segue a corrente emocional para trás, segue para frente com naturalidade. Não diz, já não sou essa, simplesmente não volta a fazer. Sinais internos de que está sustentando bem. Anote isto porque é importante. Sabe que está no seu centro quando não sente ansiedade pela reação dele. Não precisa controlar o resultado. Não se pergunta o tempo todo, estará pensando em mim? E não se trai para manter conexão. Sua paz deixa de depender do vínculo, e isso é magnetismo real. O que fazer quando aparece a culpa? A culpa aparece sempre porque deixar de sustentar emocionalmente alguém rompe um padrão velho. Sua mente pode te dizer, está sendo dura, antes não era assim, talvez exagere. Aqui o como é simples e poderoso. Não discuta com a culpa, observe-a. A culpa é só um sinal de que deixou de ocupar um papel que não te correspondia. Não é que está fazendo mal, é que já não está disponível para o desgaste. Como não perder sua essência feminina? A essência feminina não está em dar, está em escolher quando dar. Não perde sua doçura, a administra. Não perde sua sensibilidade, a protege. Não perde seu amor, o direciona. Isso não esfria, isso ordena. O verdadeiro sustento não é externo, é interno. O último, como é este, não sustenta esta posição esperando que ele mude. A sustenta porque você já mudou. E quando isso é real, não há esforço. Não está atuando, não está fingindo, não está calculando, está sendo coerente consigo, e essa coerência se sente mais forte que qualquer estratégia. A verdade final desta chave não se trata de que ele fique, nem de que volte, nem de que te escolha. Se trata de que se aproximar, faça ao seu centro, não à sua carência. E quando uma mulher consegue isso, não perde sua essência, a recupera. Conclusão. Se chegou até aqui, já entendeu algo que muitas pessoas passam anos sem ver. O poder nunca esteve em perseguir, nem em explicar, nem em demonstrar quanto vale. O poder sempre esteve em deixar de presentear sua energia onde não é sustentada. Não se trata de se tornar fria, não se trata de se endurecer, não se trata de castigar ninguém, se trata de sair do lugar onde sempre estava disponível emocionalmente, mesmo quando isso te custava. Quando você deixa de ocupar o papel que o tranquilizava, algo se reordena. Quando já não o valida automaticamente, a mente dele se ativa. Quando sua energia deixa de girar ao redor dele, ele começa a girar ao redor de você.
E não porque está manipulando, mas porque deixou de se manipular para sustentar a conexão. Este é o verdadeiro rompimento, o ponto onde ele entende, sem que você diga que já não te tem assegurada, que estar com você agora implica presença, consciência e nível emocional. E aqui quero que lembre bem, se alguém só pode estar com você quando você se abandona, essa pessoa não está te perdendo agora, estava te perdendo desde antes. Hoje não leva uma técnica, leva uma posição interna. E quando essa posição se torna real, não se finge, não se explica e não se negocia. Se esta mensagem ressoou com você, deixe escrito nos comentários esta frase e escreva com intenção. Eu já não presenteio minha energia. Eu escolho. Leia, escreva. Lembre, porque quando você escolhe de verdade, tudo começa a se mover. E se esta mensagem ressoou com você, te convido a deixar seu poderoso curtir, se inscrever e ativar sem falta o sininho. E se sente no seu coração apoiar ainda mais este espaço, agora pode se unir como membro do canal e desfrutar de benefícios exclusivos, como receber respostas prioritárias aos seus comentários e consultas psicológicas, participar em decisões sobre os próximos vídeos e contar com um acompanhamento mais próximo no seu processo de transformação. Mas não vá ainda. Na tela estou deixando 2 vídeos que tenho certeza que vai adorar. 2 sabedorias de altíssimo valor. Te espero já no que escolher. Como sempre, sou Gabriel, seu psicólogo e filósofo favorito. Nos vemos lá.